Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Hoje nosso segundo programa Fé e Razão. A audiência semana passada foi muito boa, né? Nós agradecemos a todos vocês que estiveram com a gente e eu espero que estejam sempre, porque os temas aqui eu posso garantir que vão ser palpitantes todas as semanas, né? E a ideia é que a gente possa aí abordar aí com muita leveza, como a gente falou, com muita tranquilidade, temas que são muito importantes. Agora, nessa primeira fase do programa, a gente está conceituando aquilo que dá o motivo, que dá o mote do nosso programa, né? A semana passada, essa semana. Mas a ideia nossa, daqui para frente, é que a gente possa ir colocando temas cada dia mais interessantes, né? Para que a gente possa ir aí abordando isso aí com bastante tranquilidade, né? Do meu lado está aqui novamente o Piero dando um alô para todo mundo aqui, dando uma grande força para a gente aqui do lado técnico. Fala boa noite aí, Piero. Olá, boa noite a todos os ouvintes aí do programa Fé e Razão. É um prazer estar aqui mais uma vez ajudando e colaborando e com certeza aprendendo bastante também. Desejo a todos aí um excelente programa e peço que interajam, tá? Compartilhem, curtam o YouTube. Nós temos uma enquete lá, aí o Carlos vai falar com vocês aqui da enquete, a pergunta que é bem interessante. Uma boa noite a todos. Pois é, a nossa enquete dessa noite não poderia ser algo mais, né, óbvio, né? É possível conciliar fé e razão, né? Aliás, esse é o tema que nós vamos abordar essa noite, né? E eu gostaria que vocês colaborassem com a gente aqui para saber se é possível mesmo a gente conciliar essas duas coisas. Eu vou passar aqui então para o Ricardo Melo e para o Pedro Chagas, que vão dar um alô para vocês. Primeiramente, o Pedro Chagas. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os vídeo espectadores, ouvintes. É uma alegria imensa estar aqui com vocês essa noite. E é isso aí, né? Como a gente disse, filosofar não é chato, filosofar é muito legal. E a gente espera que vocês aprendam bastante, né? E hoje vamos conversar sobre fé e razão, né, Ricardo? Muita lenha para queimar aí, né? É isso aí, Pedro. Boa noite aqui, amigos da bancada, aos amigos ouvintes aí. Meu boa noite, uma satisfação poder estar nesse programa e ter essa comunicação com vocês, que é essencial, através do chat. Então, eu sei que tem muitos amigos aí, companheiros do curso de Filosofia Espírita, amigos até da Embraer, do tempo que eu trabalhei na Embraer. Então, que nós possamos formar uma grande corrente, né, de busca, de sabedoria, de conhecimento, que é tão importante, tão necessário. Então, aqui a gente vai fazer aquele momento de pedir o auxílio, o amparo da espiritualidade, né? Então, vamos fazer esse processinho de interiorização, buscando em nós o espírito que somos, que nós possamos elevar esse espírito acima das limitações materiais e buscar a sabedoria universal, perene, que se derrame sobre nós essa sabedoria, que vem através dos mentores, da espiritualidade que nos assiste, do nosso mestre, querido mestre Allan Kardec, fundador do Instituto de Filosofia Espírita, que ele possa estar conosco aqui presente, nos intuindo. E nós somos agradecidos a toda a espiritualidade, às fraternidades do Espaço de Luz, e agradecidos a Jesus e o Pai Celeste por mais essa oportunidade. E aí, Carlos, com você. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria aqui de já ver um pessoal participando com a gente. O Mauro Biazeto está dizendo que cancelaram a aula do curso de Filosofia Espírita para poder participar aqui com a gente. Então eu espero que o pessoal de lá possa realmente botar fogo nesse chat aqui para a gente poder conversar bastante e tirar muitas e muitas, eu não vou dizer dúvida, mas para a gente poder abordar aí várias questões aí que são bem interessantes para a gente, né?
O Antônio Bessa, lá de Araruama, no Rio de Janeiro, né? Uma boa noite para o Antônio Bessa, para Maria Lira, para o Vanderlei Tirapani, para o Elmo, para o Aécio César, para o Hegel, né? Temos aqui um filósofo, né? Lá de Tautônia, no Rio Grande do Sul, o Nil Silva, o Rodrigo Costa e muito mais pessoas que estão participando com a gente, né? Então vamos lá, vamos começar a abordar esse tema e a enquete que a gente colocou, eu já falei, né? E aí vote lá na enquete também e participe para que a gente possa então abordar esse tema aí com bastante leveza, como a gente falou. Percebemos que a palavra razão, ela está muito presente no nosso cotidiano, né? E ela, muitas vezes, eu uso essa palavra de várias maneiras. Por exemplo, o fulano tem razão, eu tenho que buscar... Ou seja, em vários contextos a gente usa essa palavra razão. Mas quando a gente fala nessa questão de fé e razão, Ricardo, como que seria essa palavra razão? Como que ela estaria colocada para a gente? Então, aí na expressão fé raciocinada, né? Que nos guia, que une esses dois universos, né? O universo da fé com a razão. E a razão é aquela, então, que vai através de raciocínios lógicos, encadeados de uma forma coerente e lógica, fazer uma leitura dos assuntos da fé. Então, a gente sabe que a fé, ela tem uma procedência espiritual, uma procedência através da intuição, através dos mentores e das revelações. Então, a razão vai ser essa que vai olhar tudo isso que ela está recebendo, e vai, então, fazer a interpretação desses ensinos que muitas vezes são trazidos através da fé. Então, a gente usa, então, a fé raciocinada. Quando o exemplo já dado, até comentei no programa anterior, a questão das parábolas, das metáforas, das alegorias, que muitas vezes tem um sentido espiritual, mas que quer um discernimento. E esse discernimento ele é feito através da razão. E é lógico que a razão que a gente propõe não é uma razão só humana também, né? É uma razão intuída espiritualmente, que nos ajuda a melhorar essa interpretação que a razão humana também dá, mas que, intuída, pode obter ainda melhores resultados. Pedro, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu me lembro de nós, né? Eu sei que o programa é para uma ampla gama de pessoas, não só para espíritas, mas como a gente fala de filosofia espírita, não dá para a gente não lembrar de Kardec, né? Que vai falar para a gente que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar, né, a razão. É interessante esse face a face que Kardec vai colocar, e em todas as épocas, né? Em todas as épocas da humanidade. Então, eu estava buscando algumas coisas assim mais práticas para a gente estar trazendo aqui hoje à noite, e eu vi aquele historiador, né, e pastor Rodrigo Silva, acho que todo mundo deve conhecer. Sim, arqueólogo, né? Arqueólogo, voz grossa, né, impostada. O Rodrigo estava falando uma coisa bastante interessante, estava contando uma historinha bastante interessante. Eu estou num prédio em chamas, né? Eu estou num prédio em chamas e eu estou buscando uma forma de escapar daquele incêndio. E num momento me aparece uma porta ali e eu vou abrir aquela porta. Só que surge um bombeiro atrás de mim e fala: não abre essa porta. Não abra essa porta nesse momento. E eu vou seguir as instruções. Afinal, a informação, a ideia que ele está me passando vem de uma pessoa que me transmite credibilidade. Afinal, ele vive, né? Ele vive aquela experiência o tempo todo.
Então, eu não sei ao certo o que tá atrás daquela porta, mas eu não vou abrir porque uma pessoa experiente, um profissional me colocou aquilo. O que podia estar ali atrás, né? Eu podia ter uma piora do incêndio, um fluxo de ar que piorasse ainda mais a situação. Então, daí a observação dele. Ou seja, né, eu penso em alguma coisa que possa me ter dado essa razão de eu acreditar no que o bombeiro está me contando. Bom, pois bem, aí a gente volta e vamos trocar o bombeiro por uma pessoa que eu conheço que não entende nada de incêndio, não me fala, vamos dizer, não me vai passar essa credibilidade total. Uma pessoa qualquer, como eu, né, que não entendo nada de incêndio. E quando eu vou abrir aquela porta, essa pessoa me diz, não abra essa porta. E aí eu vou pensar, poxa vida, mas por quê? Por que eu não vou abrir essa porta? Será que... Mas essa pessoa, eu conheço ela não entende nada de incêndio também. Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Mas eu também obedeço essa pessoa e vou seguir outra orientação. Podia ser que do outro lado da porta tivesse a minha saída para esse incêndio. Podia ser que não. Só que a diferença foram as fontes que me foram passadas. Então, quando eu analiso o conselho que o bombeiro me dá, eu estou colocando a razão junto com não com a minha, digamos assim, né? A gente tem muita mania, né, no Brasil de dizer, eu boto fé em você, tudo, mas eu boto fé ali naquela pessoa porque faz sentido. Agora, aquele outro que está me falando, e que eu sei que não entende nada do incêndio, até o Rodrigo ele coloca como uma pessoa deficiente, até uma pessoa que tem problemas mentais, né, para dizer ali. Então, eu também não abro a porta, mas por que eu não abri? Será por uma crença, uma ideia, uma fé cega? Então, quando a gente começa a fazer essa análise, começa a buscar, principalmente na filosofia espírita, essa ideia que Kardec falou para a gente sobre analisar as situações, né, para que realmente a gente possa ter uma fé inabalável, né, e não uma fé que eu acredite por acreditar, simplesmente. Pode ser que eu tenha sido salvo por aquele que não entende, pelo aquele que não era o bombeiro, mas pode ser que eu tenha também deixado a minha saída escapar. Essa é uma questão da autoridade de quem fala, né? É mais ou menos isso que você está falando, vai ao encontro, por exemplo, eu estou com um problema de saúde e aí um médico me fala uma coisa e uma outra pessoa que não é da área de medicina fala. Então, a razão, o que ela faz? Ela me faz que eu vá ouvir aquele que eu falo, esse cara tem autoridade, né? Senão ficaria meio sem sentido, né? Então, isso é um sintoma, né, no meu entendimento, de que a razão ela está prevalecendo, né? É algo até, como eu poderia dizer, automático mesmo, né? Porque é aquele que conhece do assunto, né? O nosso amiguinho aqui, o Antônio Bessa, ele diz assim, eu entendo a razão como algo prático, oposto à intuição. Seria isso? O que você me diz, Ricardo? Os pepinos eu jogo tudo pra você, viu, Ricardo? Graças a Deus. Vamos lá, a gente tenta aqui destrinchar aí, né? Existe aquilo que a gente pode falar de razão discursiva, que é essa que vai por argumentos lógicos, mas existe a razão intuitiva. Então, assim, não propriamente, então há uma oposição não conciliável entre razão e intuição. A intuição é aquele primeiro momento, que normalmente o cientista, o pensador, ele muitas vezes tem aquela primeira intuição que aponta uma direção.
E dado aquela intuição, ele vai caminhar de construir uma teoria que justifique aquela intuição. Então, no primeiro momento vem a razão intuitiva. Eu vou imaginar aí o Einstein quando ele falou que o espaço faz curva, o tecido do espaço-tempo, uma intuição profunda, que depois ele precisou elaborar através da razão discursiva teoremas matemáticos que viessem a confirmar aquilo. Ok? E essa questão da intuição, que é chamada insight entre os cientistas, muitas vezes não é confessada. Ela é, muitas vezes, porque dá a impressão que um certo conhecimento surgiu do nada. E não foi fruto da elaboração racional. Então há um certo pudor, um certo... não se confessa isso. Eu tenho uma literatura muito grande sobre insight que eu já li, onde há vários depoimentos e retratos de cientistas que começaram as suas descobertas através de uma intuição do nada. E aí essa intuição para nós aqui tem um significado especial, não é, Carlos? Você está falando em Bergson, por exemplo, né, Ricardo? Por exemplo. Que o Bergson vai dizer para a gente que o homem do futuro vai ser um homem intuitivo. Ele vai dizer desses insights que a gente tem, né? Então, essa pergunta do Antônio Bessa realmente é uma pergunta... Puxa, será que uma coisa contradiz a outra? Né? Elas se complementam. Né? Muito pelo contrário, elas se complementam. Eu vou dar um alô aqui também para o nosso amigo Forcato, né? Lá de Pinda... Por Marcelo Pimentel, e o Rodrigo Costa, né, nosso anjo da guarda em muitas ocasiões aqui, ele está perguntando para a gente, a razão é uma ferramenta que Deus disponibilizou ao homem para orientar sua fé? Pedro? Opa, eu estava acompanhando aqui, eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Eu acho sempre muito suspeito, né? Aquela passagem do Gênesis em que Deus teria criado um paraíso e teria proibido de se comer o fruto do conhecimento, né? A gente que busca aí nas traduções, tudo, a gente sabe que ninguém falou de maçã, ninguém falou de serpente, né? As coisas vão sendo... como a gente falou na aula passada, no programa passado, sobre o senso comum, né, vão se tornando senso comum. Mas a gente pensa que esse fruto do conhecimento ele é fundamental para a nossa evolução. Então, se eu realmente tiver somente um tipo de fé em que eu não coloque, acredito por acreditar, em que eu não coloque a razão nessa receita, não faz sentido. Eu aproveito até aqui, né, ontem eu tive fazendo uma palestra lá na Seara Espírita Reviver, um grande abraço aí para Cleops, Roberto, e ontem teve uma chuva danada, né, tava um barulho lá, tava difícil, eu falei, né, eu não vou tocar minha musiquinha aqui não, né, que eu costumo levar através do vinil alguma música para que seja pertinente ao tema, mas o pessoal quis realmente que tocasse a música. E eu estava pensando, né, poxa, que música que eu levaria hoje para esse programa? E eu tenho, né, uma música, Milton Nascimento é fantástico, e ele coloca pra gente uma música chamada Fé Cega, Faca Molada, e que muita gente não consegue entender o que ele está querendo dizer, né? E se você for ver, há um trocadilho aí, né? Porque para que serve uma faca cega? O que ela não corta, né? Não tem sentido. Então, o que ele coloca, na verdade? Essa faca amolada é a cabeça amolada, é a cabeça que está buscando as razões para que essa fé deixe de ser cega. Então, se a gente pegar aqui, quando ele diz, né, plantar o trigo e refazer o pão de cada dia, beber o vinho e renascer da luz de todo dia, né? O chão, o sal da terra, o chão, faca molada. Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia, deixar o seu amor crescer na luz de cada dia, né? Então, o brilho cego de paixão e fé, faca molada. Então, essa faca molada ele vai colocar... É interessante que o próprio
Milton, ele fala sobre isso, né? Tem vídeos dele falando, e existem algumas pessoas que fazem uma outra interpretação. Mas na verdade é isso que ele está colocando. Que somente a fé cega não faz sentido. A gente realmente precisa, essa faca amolada, essa cabeça amolada, perturbada, é justamente porque eu quero entender essa fé. Uma outra forma, você sabe que isso dá para ver de várias formas, né? Uma forma que eu sempre vi essa frase do Milton é fé cega, faca amolada, porque uma faca amolada ela também corta, ela machuca muitas vezes as pessoas, né? E faz um estrago danado, né? Então essa fé cega, ela também pode causar, né, uma porção de danos aí, né? O Mauro Biazeto, ele está perguntando assim, ele falou, então, quer dizer que eu posso racionalizar tudo eu posso racionalizar, ou tem coisas que eu não vou conseguir racionalizar? Grande pretensão se a gente pudesse racionalizar tudo. Inclusive, aí nós vamos citar aí um filósofo que falou muito sobre isso, né? Sobre os limites da razão, que é Blaise Pascal. Blaise Pascal é esse filósofo que vai unir filosofia e fé nos seus escritos, na obra Os Pensamentos, né? Onde ele vai falar dessa questão dos limites da razão. Ele vai falar que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, assim, é possível sim, a gente entende que temos que aplicar a razão no âmbito da fé para compreendermos melhor as coisas divinas, o que se passa aqui conosco, enquanto espíritos encarnados. Eu entendo que a fé aí, além de ferramenta, mas ela também é uma lupa no meio da escuridão. Porque o espírito, quando ele está no plano espiritual e vem para o mundo, ele vem para o mundo material, das coisas concretas. E aí a visão espiritual dele fica aqui ofuscada. É como Paulo apóstolo nos falava, né? Nós vemos por um véu, por um enigma, sobre um espelho. Vemos sombras. E a fé é que ilumina. Então, muitas coisas para nós são incompreensíveis no dia a dia, são explicadas através da fé. A própria natureza humana é esse questionamento, né? Do que somos. Por que tem uma mente que pensa, que projeta pensamentos fugidios, pensamentos que muitas vezes parecem independentes de nós. Então, a fé ela vem olhar esse mundo espiritual, o mundo daquilo que é de uma outra dimensão não material, para explicar muito do que ocorre ao nosso redor. Paulo apóstolo, ele tem essa frase aqui que eu acho que é lapidar em termos de fé. Ele fala assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas das que não se veem. Então, assim, nós sabemos que no mundo material há forças espirituais. A ação do espírito é constante. E aí a gente ter a noção, saber reconhecer as evidências que o mundo espiritual deixa ao nosso redor. São sinais que muitas vezes a gente recebe ao longo da vida, as intuições, os fenômenos extranormais ou paranormais, né? As experiências espirituais dos fenômenos espirituais, tudo isso. E quando a gente não tem um conhecimento, não tem um estudo sobre isso, isso acontece em torno de nós e nós não sabemos responder a isso e nem compreender, né? Ficamos ali como que alguém que é surpreendido pelo extraordinário da vida, que tem uma grande dimensão de mistério, com certeza. E nem tudo é racionalizável. A questão de Deus é uma delas. Ainda bem, né, Ricardo? Sim. Eu fico pensando, se a gente fosse movido só pela razão, a quantidade de bobagens que a gente faria, né? Porque a nossa razão, ela é muito incipiente ainda, né? A gente ainda está muito no estágio ainda muito atrasado, eu diria, intelectualmente, espiritualmente. Então, ainda bem que nós temos, né, esses insights aí da intuição, né, que podem fazer com que a gente, às vezes, tome rumos aí, tome decisões muito mais adequadas do que se a gente fosse se alimentar, né, apenas pela nossa débil razão, né, em alguns momentos.
Marcelo Pimentel, ele fala: a razão refere-se à capacidade de pensar e compreender de forma lógica, e no caso do juízo, de não abrir a porta sobre uma melhor orientação. É uma manifestação de bom senso. Resumindo, ele está dizendo que a razão é uma manifestação de bom senso, né? Tinha uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. O Elmo está dizendo: entendo que a razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Por isso, não consigo entender como ela pode conflitar com a fé. É isso mesmo, Elmo, né? E uma outra questão, já aproveitando esse gancho do Elmo, e quando a gente vem para o lado da fé, existe um pensamento que eu queria que a gente analisasse ele um pouquinho, que ele fala que religião, ou a crença em Deus, significam pobreza intelectual. Então, quando eu vejo alguém que está muito voltado à fé, eu falo: puxa vida, esse rapaz aí, ele não tem cultura, ele não tem conhecimento. E aí a gente valoriza demais o aspecto científico, né, em detrimento, ele fala que só o pensamento científico tem validade na época atual. Então, da onde que vem essa ideia? Por que hoje a gente valoriza tanto o aspecto científico e tão pouco a fé? Esse é um movimento histórico que ele vem lá do positivismo, né, com Francis Bacon. Então, no positivismo, vai se enfrentar aquilo que até então havia, que era o princípio de autoridade da igreja. A igreja era detentora do saber. Então, a partir do iluminismo, o positivismo vem e declara que não basta só a força do declarante. Não basta. O argumento tem que se bastar por si mesmo. Não importa quem está dizendo. O declarante é quem está dizendo. Se a entidade religiosa, entidade de qualquer tipo que seja, não é o nome dela que vai ser a garantia de um argumento. Vai ser ele por si mesmo. E aí, então, nós vamos ter, através desse desenvolvimento do positivismo até os dias de hoje, a formação do pensamento científico, que vai buscar a razão, através da razão, o conhecimento das coisas, que elas vão se explicar por si mesmas. Não há mais um dogma ou uma teologia que defina o que é e o que não é. Então, a partir daí, a razão começa então, a ficar soberana. O que eu entendo que no positivismo houve um excesso, um deslumbramento com a razão, que até naquela época se declarava que não há nada de novo mais a ser descoberto, só vai haver desenvolvimentos daquilo que já sabe. E quando, na verdade, a ciência mesmo, com o seu desenvolvimento, ela teve muitas surpresas nesse caminho. O caso clássico conhecido é a física da mecânica clássica, quando vem a física da mecânica quântica, que vai questionar toda a física clássica, surpreendendo a todos com conhecimentos, teorias que revolucionaram a física. Isso nos outros saberes também. Isso vem ocorrendo. Então, assim, esse otimismo exagerado muitas vezes leva pessoas a dizer que a verdade é somente o que a ciência revela. E isso vem desculpa, Ricardo, isso vem até de um movimento dialético, né? Porque a gente tem lá na Idade Média, por exemplo, a fé se sobrepõe à razão, né? A gente vai ter lá em Santo Agostinho, por exemplo, depois em Tomás de Aquino, dizendo que eu preciso crer para compreender, mas eu preciso compreender para crer. Né? Então, assim, eles dão um valor, um peso maior à fé. E durante toda a Idade Média, a gente vai ficar... Você tem uma razão subordinada à fé. A fé. Né? E aí, quando a gente chega aqui no iluminismo, né, e vem essa questão esse pensamento positivista, aí é o pêndulo para o outro lado. Para o né? outro lado. Então, aí a gente tem a antítese, né, que vai dizer, não, esquece isso, que importa... É a razão, né? É a ciência. E aí a gente vai... E hoje a gente está tentando chegar numa síntese, né, Ricardo? Isso. E se a gente for fazer um exercício assim no tempo histórico,
se a gente voltar lá no começo do século XX, ainda a ciência, entre o século XIX e XX, a ciência era tida como dona da verdade. Havia o que então que a gente chama de cientificismo, né? Ou um dogmatismo científico. Só que as descobertas modernas vieram a colocar essas afirmações que às vezes cria esse dogmatismo científico em xeque. Então, hoje o discurso até na ciência é muito mais, relativiza muito mais. Tanto que nós temos aí na figura de Karl Popper, aquele que vai trazer a falseabilidade, o princípio da falseabilidade. Quer dizer, toda teoria científica, ela é verdadeira, mas pode ser falseada. Então, a caixa do conhecimento da ciência, ela vai colocando coisas novas. E há muitas coisas novas que são colocadas que mudam, são tiradas, colocadas outras. O conhecimento muda o tempo todo. E a realidade é mais ampla do que comporta a caixa da ciência, que são os assuntos que a filosofia traz, que a religião traz, que a parapsicologia traz, os fenômenos espirituais suscitam em nós explicação. Então, assim, o que está dentro da caixa da ciência tem grande chance, com certeza, de ser verdadeiro, mas não é toda a verdade. E quando a pessoa afirma que a ciência é dona de toda a verdade, ela está praticando um dogmatismo científico, né? Fazendo uma afirmação forte, sendo que nós, como diz a filosofia, né, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã ciência ou filosofia. Ok? Acho que é isso. Tudo bem? Bom, a gente já está na metade do programa e eu penso que quando a gente fala de fé também, existe uma grande dificuldade em se conceituar a fé. Muita gente vai enxergar essa palavra ou dizer essa palavra de diversas formas, né? Carlos Torres Pastorino, né, na Sabedoria do Evangelho, o volume 4, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer para a gente que a definição ela vai depender única e exclusivamente do nível evolutivo em que cada um se encontre, né, para compreender o que é isso. Então ele vai citar alguns exemplos e ele vai dizer que tem basicamente 4 tipos, né, mas eu gostaria de me apegar aqui a 2 que são os mais que a gente vê mais por aí, né, que é aquela fé que vem do verbo acreditar. É aquela fé em que eu coloco as coisas como crer, né? Então ele vai falar que as pessoas que não questionam muito, vão realmente nessa linha da fé cega, né? Elas vão interpretar a fé como acreditar. E ele dá aqui, né, o exemplo da fé do carvoeiro, né? Eu não sei se todo mundo conhece esse termo, que era usado muito em Portugal, né? E que é um conto em que o diabo vem disfarçado de eremita e ele chega, né? Entra na tenda de um carvoeiro e pergunta para o carvoeiro, né? Em que você acredita? E aí o carvoeiro vai dizer assim: eu acredito na Santa Igreja. E aí o diabo, não satisfeito, vai perguntar para ele: mas e no que acredita a Santa Igreja? Ele vai falar: no mesmo que eu acredito. E aí o diabo, né, depois de argumentar um pouco mais com ele, vendo que ele ficava nesse eu acredito porque a igreja acredita, né, e o diabo acabou deixando para lá tudo isso. Então, a gente vai encontrar muita gente que não tem essa conceituação de fé definida. Ele vai acreditar, ele vai trazer esse acreditar, né?
Depois, Pastorino vai falar sobre a fé como emoção, a fé como dos intelectualizados, mas a parte que mais assim vem de encontro ao que eu penso e a esse tema que a gente está discutindo hoje, fé e razão, né, da fé raciocinada, ele vai falar sobre um certo Huberto Roden, né, que mandava umas cartas para ele na época, ali quando ele estava escrevendo Sabedoria, e ele vai citar o comentário que o Huberto Roden fez. É um texto que tem até um título um pouco agressivo, né, que é A Fé Morta dos Ignorantes. E Roden vai dizer que nas traduções, quando se traduziu, né, fé, fides, né, não havia um verbo para se colocar, para se utilizar nesse sentido. Então, o que fizeram na época? Colocaram a coisa do acreditar, a fé do acreditar. Sendo que, quando eu vou buscar essa tradução de fides, o significado, eu vou ter muito mais o sentido de harmonia, de sintonia, do que de crença. Então ele vai falar que a fé, ela tem muito mais a ver da minha sintonia com a sintonia do divino. Então, ao invés de eu acreditar por acreditar, eu vou precisar vibrar nessa sintonia do divino, ou seja, agir nessa sintonia do divino, pensar nessa sintonia do divino. Ou seja, não dá para eu assistir esse programa aqui hoje se eu não sintonizá-lo. Agora, para eu assistir esse programa, eu preciso sintonizar. Vamos dizer que no dial fosse o número 100. Então, se eu não sintonizar com o número 100, eu não vou conseguir assistir aquilo. Se eu não sintonizar com com a divindade, eu não vou conseguir viver essa fé. Então, Pedro, sim. Só encarando naquilo que você está dizendo, o Rodrigo está perguntando para a gente aqui, então a fé, essa fé raciocinada, a razão, ela faz com que eu possa descartar algumas crenças que eu tenho? Será que ela me ajuda nisso? Então, quando eu utilizo a razão, essa razão ela pode impactar lá na minha fé e fazer com que eu descarte aí crenças, né, que são coisas que estão ligadas. Que vocês, começa pelo Ricardo. O que você me diz disso, Ricardo? Sim, com certeza, né? Por exemplo, a questão do céu e inferno, né? Quando a gente pensa na questão do céu e inferno, de que o ser, como homem infinito, cometendo um pecado finito, ele recebe uma condenação infinita, a razão já repudia isso. Então você vai começar a pensar, mas esse céu e esse inferno, onde que está aí a misericórdia de Deus? Deus é tão rigoroso assim? O pecado que eu cometo numa vida, eu vou ter uma condenação eterna? Um suplício eterno? Então isso são coisas que vêm através dos dogmas da religião, que submetido sobre a razão, a gente vai parar para pensar sobre isso. Então, fazer uma interpretação melhor disso. O que se entende, por exemplo, quando a gente pensa que nessa vida, enquanto espíritos aqui vivenciando, vamos colher lá na vida do além, vão ser um estado de consciência que pode ser bom ou ruim, do céu ou infernal, de acordo com a mente da pessoa, enquanto durar as causas que geram aquele suplício ou, né, no caso da beatitude, né, da alegria, uma conquista de uma vida bem vivida. Então, o suplício não é eterno. O suplício, na verdade, ele é um estado de consciência que o espírito se encontra, que tem uma duração enquanto ele persistir com suas ações que provocaram aquilo. Uma coisa muito mais racional. Então, assim, você entra na lei de causa e efeito. Então a doutrina espírita ela vai por esse caminho, então, né? Sim. Porque ela vai
tentar buscar uma lógica, certo? Dentro daquilo que eu acredito. Né? Então, se você pega, por exemplo, isso que você citou, está lá no céu e inferno, né? Então, as penas eternas. Poxa, será que teria sentido, né, por erros que eu cometi, muito mais por ignorância do que por maldade, e eu ficar a eternidade, e eternidade demora para passar, né? Não passa rápido, eternidade é eternidade. Né? Então, por algo que eu fiz aí no auge da minha ignorância, eu vou passar toda a eternidade no fogo no inferno. Né? Pra você ter uma noção do que é o fogo do inferno, esses dias aí a gente tem tido um calor aí próximo de 40 graus. O inferno é mais quente que isso. Né? Então, assim, é muito quente. Então, você vê, a própria razão, ela vai rechaçar tudo isso. Né? Não teria, pelo menos a nosso ver, isso não teria sentido. Né? Então, você vê que, então, a pergunta do Rodrigo, eu consigo eliminar algumas crenças através da razão? Puxa vida, muito, né? Eu consigo fazer, eliminar muitas coisas que a gente às vezes tem em mente aí que podem... O Forcato, ele está perguntando, eu poderia definir fé como tendo certeza? E aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho fé que vocês estão sentados numa cadeira e não num botijão de gás. Né? Então, será que eu posso definir fé como certeza de alguma coisa? É o que a gente estava falando, né? Sobre existem situações, como o Forcato está descrevendo, que são mais fáceis da gente definir, né? Mas existem situações como a porta fechada lá do incêndio que são incógnitas. Então, a questão da fé, né? Como eu disse, por não ser uma cadeira, por não ser um botijão de gás, ela é sempre difícil de se definir, vai ser definida de acordo com a evolução de cada um. Agora, essa coisa do acreditar, e que a gente até colocou, né, de substituir por fazer fé, né, por ter fé em alguma coisa, o lugar que a gente tem mais fé, que eu conheço, são nas casas lotéricas, né? O pessoal fala, vou lá fazer uma fezinha, né? E na igreja, às vezes as pessoas vão para ver o tempo passar. Então, assim, eu acredito, eu posso substituir isso. Eu acredito que o Forcato deva estar lá também sentado numa cadeira ou no sofá da casa dele, não no botijão de gás. Porque isso parece ser o mais lógico. Né? Agora, quando a gente tem algumas outras situações, fica um pouco mais difícil. Né, Ricardo? Então, essa questão aí colocada, porque assim, existe a fé humana e tem a fé divina. A fé humana é essa do dia a dia. É quando a gente acorda e acredita que o dia vai dar certo. Só de você botar o pé para fora de casa já é um ato de fé, vamos dizer assim. Aí é a fé humana, né? Então, a gente caminhando ali ao longo da vida, acreditando que vamos pegar um ônibus, naquele dia o motorista está bem de saúde, vai dar tudo certo, e por aí vai. Então, assim, o mundo instável que a gente vive, se a gente não tivesse essa fé natural, eu acredito que seria muito mais difícil. Então, há uma fé natural colocada em nós, que é a confiança, que é isso que faz com que a gente caminhe dia a dia. Agora, que difere um pouco da fé divina, porque a fé divina, aí é já no sentido que o Pedro colocou, que é essa sintonia, fidelidade para com Deus. Fides significa fidelidade. Então, assim, é como eu me relaciono com Deus, com a divindade, com as potências espirituais. Como é que é esse meu relacionamento? Então, aí entra essa questão aqui, quando a gente começa o dia, faz uma oração, pedindo proteção ao longo do dia, pedindo proteção para aqueles que a gente ama. Aí está entrando a fé divina, porque eu estou colocando o meu pensamento em oração para que outras forças venham a colaborar no meu dia a dia. E aí, então, é onde aí sim acontece a transcendência, que é o ser humano que se projeta no pensamento, buscando a espiritualidade para o seu dia a dia. Que muito no meio espírita é muito comum você caminhar pensando no seu mentor,
que está te guiando aqui e ali. Eu estou com um negócio importante para fazer, estou em dúvida. Faço um recolhimento, peço uma intuição. Aí vem a intuição e fala, não, então esse é o caminho. E assim vai. Esse é um exercício que ele acho que mescla uma coisa com a outra. A fé natural e a fé divina acontecendo o tempo todo ao longo do dia. Para aqueles que já cultivam a fé como uma ferramenta de discernimento, de se conduzir através dos eventos do dia a dia. Bom, gente, só fazer um comentário, uma reflexão, na verdade, minha, assim, né? Eu entendo também que a gente traz isso dentro da gente, né? No nosso ser, no nosso íntimo, enquanto alma aqui encarnada, e é como quase que um instinto de fé, né? Que isso é dado a todos os seres que aqui habitam. E isso entra um pouco em conflito com o nosso ser racional, né? Que é quando a gente tenta racionalizar esse sentimento que a gente carrega dentro da gente. Então, se a gente imaginar isso em povos antigos, né? Existe a transmissão cultural, né? De acreditar em algo maior, algo, às vezes, até difícil de mensurar diante da grandeza que é. E esse sentimento é alimentado pela fé. Mas eu acredito também que tem essa chama dentro da gente, que a gente já traz isso com a gente e naturalmente a gente vai alimentando no decorrer da vida e tentando manifestar isso de alguma forma, que a gente tem o exercício, né, da fé, da prática religiosa e também de racionalizar isso para dar mais credibilidade para a gente, né, de acreditar nisso que a gente tem dentro da gente, que acho que é a força maior. É isso aí, obrigado. Existe uma frase que fala que a fé não se prescreve, né? Então, como que eu vou prescrever fé para aquele que não tem? Então, esse é muito difícil, né? E uma das coisas que eu acho que é muito, muito difícil é a gente ter esse balanceamento, né? Será que eu não sou muito racional? Ou será que eu não vou muito para o lado apenas da fé, né? E o que a doutrina espírita ela propõe para a gente? Essa fé raciocinada. Um dia eu conversava com uma pessoa que era de uma outra religião, e aí quando eu citei essa fé raciocinada para ele olhou assim meio torto para mim e perguntou assim, mas o que é fé raciocinada? E é algo aparentemente, para a gente que está aqui no meio espírita, no meio filosófico, é fácil de entender, mas como que eu explico isso para alguém que está fora de tudo isso? Né? O que é essa fé raciocinada? Né? Então, eu perguntei para ele, você está com tempo? Né? E daí, vamos conversar. Né? Então, mas não é algo tão fácil. Né? E a gente buscar também balancear isso, né? Que essa é a principal proposta da doutrina espírita. Né? Então, para ir fechando, o que você me diz sobre isso aí, Ricardo? Ricardo e Pedro? Então, quando a gente pensa na fé, a fé é um sentimento. Então, essa certeza, essa convicção que a gente tem, essa confiança na parte espiritual da vida, a razão ela vem em apoio a esse sentimento. Porque muitas vezes nós temos no campo da fé dúvidas, que aí a razão entra em ação para nos apoiar, para nos ajudar nessa fé. Alguns basta somente a fé. São pessoas que só o sentimento muitas vezes basta. Eu tenho fé, acredito, tenho confiança. Perfeito. Mas, conforme até Kardec nos coloca, a evolução do ser humano, então questionamentos que vão surgindo, que muitas vezes vão incomodar essa fé, que muitas vezes é passiva, é uma fé que aceita sem questionar. E aí, então, se não tiver o apoio da razão, ela pode desfalecer. Até porque, Ricardo, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, o que é fé? Fé é convicção. O que é razão? Razão é dúvida. Sim. Né? Então, como que eu concilio essas duas coisas? Né? Que seria, aparentemente, uma contradição. Isso. Né? Então... e essa é uma arte... A fé é a certeza das coisas que nem vê, e a filosofia traz a dúvida sobre todas as coisas, né? Então, assim, agora a filosofia não só propõe a dúvida, o questionamento, né? Acho que o questionamento é importante. Por exemplo,
Se a gente pegar o mito de Adão e Eva lá e falar que o mal do mundo, tudo que nós estamos passando veio por herança de Adão e Eva, a razão vai para o espaço. A gente não consegue hoje falar para os nossos filhos, para qualquer um da nova geração, explicar que os males que ela está passando foi em função do pecado de Adão e Eva lá no paraíso. Foi por isso que todos nós sofremos e gememos em dores. Não, tem alguma coisa errada nessa história. Aí entra o apoio da razão, que vai explicar esse mito, essa alegoria. Vai falar que Adão e Eva eram como os animais, estão amparados pela natureza. Na medida que eles comeram do fruto do bem e do mal, passaram a ter discernimento. Quer dizer, é o ser, o espírito passando do reino animal para o reino nominal. E a partir dali ele tem consciência de si mesmo, tem vergonha, se cobre. Então aí você vai começar a olhar esse mito de Adão e Eva de uma outra forma. De uma forma que vai preservar a sua fé. Que para muitos outros vai falar assim, não posso acreditar nesse tipo de coisa. São essas explicações, esses dogmas muito mal colocados, que muitas vezes fazem pessoas que têm um pouco mais de entendimento se tornar descrentes. Olham aquelas ideias, aquilo que é trazido, e vê que não faz sentido, que não há um mínimo de lógica. Então é nesse sentido que você pode avançar na fé. A fé espírita, por exemplo, quando ela coloca os seus conhecimentos, nós entendemos que os conhecimentos são conhecimentos que o ser humano vai cada dia descobrir cada vez mais. Quando Paulo apóstolo fala do corpo glorioso, que seria um corpo espiritual, a doutrina espírita vai falar que há um perispírito. E vai dar as características e descrições desse perispírito. É todo um exercício da razão para entender o corpo espiritual. E nós entendemos que no futuro, na medida em que avançar os conhecimentos da ciência, na medida em que nossas percepções mediúnicas se ampliarem, e posteriormente também nós tivemos um desenvolvimento de instrumentos científicos que enxerguem as ondas invisíveis, nós vamos ter uma confirmação da existência desse corpo espiritual que deixará de ser um assunto de fé para ser um assunto de fato, porque será de conhecimento científico. Então nós conseguimos, através da razão, antecipar coisas que ainda estão além por vir, né? Onde a ciência para, onde a filosofia para, a ciência espírita, o conhecimento espiritual vai mais além, na leitura de muitos fenômenos espirituais que nos ocorrem. Eu vou fechar fazendo um comentário aqui. O Kardec afirma que para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. E afirma também que a fé cega, além de produzir fanatismos, pode levar a grandes incertezas e desilusões. Então, essa questão de para eu crer, eu preciso compreender. Né? A gente vai começando a fechar e eu queria que o Pedro falasse alguma coisinha sobre isso, já para a gente já fazer uma última rodada aqui, para a gente poder caminhar para o final. Eu gostaria, viu, Carlos, só de concluir aquela fala sobre o texto do Berto Roden, né? E que o Pastorino vai comentar que uma vez conhecido, é importante a gente conhecer quem é o mestre, né? Quem para mim é o mestre? A quem eu sigo? Porque ele vai dizer que uma vez que eu conheço esse mestre, né? Uma vez que eu vejo vamos dizer, esse encontro da fé com a razão, sem esmorecimento, sem desvio, né? Permanecendo naquilo que eu sei. Eu fico imaginando lá Galileu, toda a dificuldade que essas pessoas tiveram, né? Porque eles tinham ali a igreja contra eles e para provar que a Terra era redonda, que não era o centro do universo, uma série de coisas. Eu me lembro também de um filme chamado Quase Deuses, em que conta a história da primeira operação, né, de cirurgia no coração, em que isso era proibido. Então essas pessoas
utilizando, né, da razão e da capacidade que elas viam naquilo, né, o Dr. Blaylock, né, e o Dr. Vivian Thomas, eles vão operar o coração e começar a salvar vidas, porque o que era senso comum naquela época? Era quem nasceu com algum problema, seja mental, seja físico, ele é uma espécie de amaldiçoado, né? Então, esses caras vão enfrentar essas coisas e a gente está falando, como estava falando, em fé divina e fé humana, eles vão enfrentar todos esses problemas para provar que aquilo que eles acreditavam tinha razão, que aquela fé que eles tinham naquele procedimento, naquilo que eles poderiam fazer, tinha razão. Então, quando eu vou buscar a minha sintonia com o divino, ou seja, eu vou entender quem é meu mestre, eu não tem como eu apoiar certas coisas aqui quando eu estudo Jesus, quando eu vejo a mensagem de amor que Jesus passa pra gente e eu tentar colocar de uma outra forma no meu culto, ou no meu centro espírita, ou na minha missa. Então, eu gosto muito dessa identidade da fé. Eu gostava muito de acreditar em fé como um sentimento, mas hoje eu vejo muito mais essa sintonia, né? Que quanto mais a gente busca essa sintonia, mais a gente consegue entender Deus e entender o mundo. Ok. Ricardo, é preciso... não, né, para crer... Kardec afirma que para crer não basta ver, é necessário, acima de tudo, compreender. Ok. Então, acho que quando a gente fala em crer, né, ter a fé, num primeiro momento tem que ter um gesto de boa vontade para crer. Então, quando muitas vezes eu, ao longo da vida, passo por certos eventos, certas coisas que me inclinam para as coisas espirituais. Então, aí, a partir daí, eu tenho essa boa vontade de crer. E aí, nessa boa vontade de crer, num primeiro momento, isso não vai ser suficiente, porque eu posso ter a boa vontade de crer, mas não tenho entendimento, compreensão da melhor forma de crer. Então, assim, o fenômeno, a princípio espiritual, desperta. Mas não é o fenômeno que garante a fé da pessoa. Ele só desperta. Se a pessoa não procurar compreender, e aí entra a importância da filosofia, é por isso que Kardec falou que a força da doutrina não está nas manifestações e nos fenômenos. Está na sua filosofia, porque é a parte do compreender. Porque senão fica uma vaga lembrança de um fenômeno que eu vivi, que mexeu comigo, uma experiência espiritual, um desdobramento, uma projeção astral, uma premonição, veio uma intuição, eu profetizei alguma coisa, e você pode, ao longo do tempo, começar a questionar isso. E aí surge a dúvida. Agora, na medida que você olha tudo isso que aconteceu com você, não importa que tipo de fenômeno foi, que te despertou para a fé, ou muitas vezes uma palavra, uma intuição, você passa a buscar a compreensão. E essa é que vai sedimentar uma fé raciocinada. Senão eu fico só assim no crer, e até porque eu vivi uma experiência, e porque alguém viveu, eu também creio, mas eu não compreendo aquilo que eu creio. E então ela está sujeita a solavancos. Está sujeito, uma hora, à perda da fé. Então, investir no entendimento da fé, eu acho que é muito importante. Como sabemos, há coisas que vão ter limites para a compreensão da fé. Então, aí a gente fica ali no campo da fé e entrega para Deus. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, e quando a gente fala aqui muito em razão e raciocínio, na Bíblia, nos Evangelhos, é falado discernimento. E é recomendado que todos procurem discernimento sobre as coisas, sobre todas as coisas, e principalmente o discernimento espiritual. Até porque, né, Ricardo, eu penso que a fé, quanto mais
quanto mais eu entender, mais sólida vai ser essa minha fé. Eu já vi muitas pessoas, e tenho certeza que todos vocês viram, que por perdas familiares, por alguma decepção que teve, acabou perdendo a fé. Eu conheço várias pessoas que aconteceu isso com elas. Então, muitas vezes, quando eu estou muito focado, eu costumo brincar até nas aulinhas, no efeito especial, e estou pouco focado naquilo que realmente interessa, né? Até ontem falando sobre Moisés, e eu até brincava que muitas vezes a pessoa entra no cinema, assistia o filme do Moisés, e quando saía do cinema e o repórter perguntava do que você mais gostou, e a pessoa falava assim, eu gostei da hora que o mar abriu. Então a vontade que eu tinha era falar assim, volta e assiste de novo, porque Moisés, ele dá os 10 mandamentos, ele tira seu povo, né, da escravidão, né, ou da subserviência, passa 40 anos, leva esse povo até as portas de Canaã, e você vem me dizer que o que mais te impressionou foi quando o mar abriu? Né? Então a gente não entendeu a mensagem. Tem um filme chamado O Corpo, eu acho que muitos já devem ter assistido, que fala, por exemplo, de um suposto achado do corpo de Jesus. Se eu encontrei o corpo de Jesus, significa o quê? Significa que ele não ressuscitou de corpo e alma, como é dito pela igreja. Né? Então, acabou minha fé. Sim. Não é? Então, o que é a fé raciocinada? É aquela fé que vai dizer, não é isso que me importa. Né? Porque eu entendi. Né? Então, à medida que eu vou entendendo, eu vou solidificando a minha fé. Então, quando muita gente fala que as coisas são antagônicas, não são. Né? Muito pelo contrário, uma vai fortalecer a outra e uma vai fazer com que a outra possa cada dia mais, né? Elas possam cada dia mais estarem aí bem firmes, né, na gente, até porque a vida atual, se a gente não tiver fé, né, e o Forcato está dizendo aqui que para ele pode falar o que for, mas que continua sendo certeza, né? Então assim, e se a gente não tiver bastante fé, né, para enfrentar aí as provas, as dificuldades, realmente a vida fica bem difícil. A semana que vem a gente vai falar sobre religião, espiritualidade e espiritualismo, é isso, o Religiosidade e espiritualidade. Religião, religiosidade e espiritualidade é um tema bem interessante. Já vão pensando aí nas perguntas que vocês vão colocar para a gente, né, para que a gente possa abordar tudo isso aí, né, e conversar bastante com vocês e a gente também pensar a respeito, porque são coisas bem diferentes, né? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra, religiosidade é outra. Então é um tema bem interessante e a gente espera vocês aqui. Conte para os amigos, tá? Divulguem essa ideia aí. A gente está começando, só estamos no 2º programa, então a gente espera que vocês continuem com a gente aí e divulguem para que a gente possa cada vez mais enriquecer esse programa aqui. E em breve a gente vai ter também muitos convidados passando por aqui, tá? E a gente já tem algumas coisas agendadas para trazer bastante gente bacana aqui para enriquecer mais ainda esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo aqui, tá bom? Eu vou passar rapidinho aqui pro Pedro e pro Ricardo para eles poderem dar suas considerações finais aqui, para que a gente possa então encerrar o nosso programa. Pedro. O Carlos falou em cinema e me veio à cabeça, né? Jornada nas Estrelas, né? Que a gente vê ali a representação, né, de fé e razão, né? O Spock, né? Aquele que vai sempre pela razão, né? Sempre pelo que a ciência, né, determina, pelos números, e a gente tem o Capitão Kirk, que vai ali pela emoção, pela fé, acreditando realmente que as coisas vão dar certo. Então, é interessante, desde pequeno a gente vai acompanhando essas séries e vai vendo como é que vai sendo colocado para a gente também esses temas, e às vezes a gente nem percebe, né? Então, eu sempre me lembro disso quando a gente quer falar alguma coisa de... Aliás, o Spock, ele tem uma palavra, né, o bordão dele, né, que ele fala, por que é isso? Porque é lógico, né? Então é isso. Eu espero que todos possamos aí entender que realmente a fé raciocinada é aquela que todos nós devemos buscar. Entender melhor Jesus, entender melhor
tudo que o Espiritismo nos trouxe, entender melhor tudo que a filosofia nos traz, para que a gente possa crescer e evoluir junto com esses dois, né, que é o tema do nosso programa aqui, com a fé e razão, sempre norteando-nos nessa vida. Ricardo. Então, até você falar da dimensão da fé, e hoje a gente tem a oportunidade de falar da fé raciocinada. Essa fé raciocinada é essa que busca a compreensão, né, daquilo que ela crê. Jesus, ele tem uma passagem que eu gostaria de citar aqui, porque os apóstolos, vendo que Jesus falava em parábolas, eles questionaram, né, mestre? Mas por que você fala por parábolas? Você não podia falar claramente? Aí então Jesus vai responder assim, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, para aquele que tem fé, que tem a boa vontade de crer, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até mesmo a sua descrença, isso lhe será tirado. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Então essas palavras são muito profundas, né? Então há a garantia aí de Jesus para nós de que na medida em que a gente busque com coração sincero, uma fé que procura desvendar os mistérios dos céus, isso lhe será dado. As compreensões necessárias. E é lógico que ela vem na medida da capacidade de cada um de absorver. Então, assim, é passo a passo, é uma jornada, é uma caminhada. É como você ter uma sacola onde a cada dia você põe um conhecimentozinho a mais, que depois vai revelar-se uma bagagem espiritual que vai lá lhe dar condições de adentrar o mundo espiritual de uma forma tranquila, pacífica, porque você já tem um entendimento das coisas espirituais. É o que se espera de todos nós, que já sabemos enfrentar a velhice, enfrentarmos a passagem com uma compreensão dos mistérios. Isso é muito importante. Então, eu convido a todos aí, aqueles que estão buscando, busquem compreensão e será dado. Assim prometeu Jesus, né? Então, eu queria agradecer aqui pelo momento, pela oportunidade, agradecer aos amigos aqui da bancada, a todos que estão nos ouvindo, pela oportunidade da troca, e que a gente possa, então, a cada programa fazer essa troca que nós tivemos aqui hoje, que é uma alegria aqui para nós e eu, com certeza deve ser para vocês também, tá bom? A todos o meu melhor abraço, como sempre. Fiquem em paz. O resultado do nosso chat, da nossa enquete, 96% acreditam que é possível conciliar fé e razão, né? Então você vê que quase a totalidade aí, né, aceitou, né, entende que é possível essa conciliação, que é aquilo que a doutrina coloca pra gente, né? Mandando também aqui um boa noite para Marina, que entrou aqui com a gente, o Daniel de Melo, a Priscila de Freitas, a Maria Lira, que está com a gente também desde o início, né? O Raimundo Moraes, e para todos aqueles que puderam dar esse apoio para a gente aqui. E eu volto a dizer, olha, vamos lá, vamos procurar divulgar aí nos nossos grupos, né, para que a gente possa cada dia mais botar fogo nisso aqui e filosofar com leveza, mas ao mesmo tempo também com um pouquinho de profundidade, tá bom? O Piero vai dar também o seu boa noite aqui. Gente, é bacana que todos participaram, interagiram com perguntas no chat. Tá? A gente agradece muito a participação de todos e foi um prazer estar aqui aprendendo mais um pouquinho e tentando racionalizar a nossa fé. Tá? Uma boa noite a todos e a gente se vê no próximo programa. Pessoal, boa noite a todos. A gente se vê então no próximo programa e que Deus, Jesus e toda a espiritualidade possa dar uma semana de muita paz e muita proteção para todos nós, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.